E nesse dia ela entrou numa crise de pânico, assim, que ela parecia que estava tendo epilepsia. Ela se deitou no chão, ela não sabia o que estava fazendo, ela só olhava para o lado, ela tremia. Olá pessoal, eu sou Scarlett Kunhavinski e esse é meu marido, Clécio Carpes. Olá pessoal. E a gente veio fazer um vídeo falando novamente sobre a questão da ansiedade, mas como pessoas que não são psicólogos, que não são psiquiatras, conseguem lidar e ajudar uma pessoa que sofre com isso. Por quê? A gente não lida todos os dias com um psiquiatra, a gente não tem o convívio diário com psicólogos, mas quem está do nosso lado? O marido, os irmãos, os familiares, amigos, né? Então, essas pessoas que estão do nosso lado, como elas conseguem ajudar, auxiliar, apoiar, ou pelo menos não piorar a situação de uma pessoa que passa por ansiedade, né? Porque muitas vezes ela já pode até fazer um tratamento, mas o apoio em casa é fundamental para que essa pessoa consiga sair dessa situação e ter uma vida com um pouco mais de qualidade. Então eu trouxe o Clécio, que ele também tem as suas ansiedades, ele também tem os seus problemas, contudo, ele é a pessoa que mais me apoia atualmente, ele é a pessoa que mais consegue me auxiliar no dia a dia, né? Independente de remédio ou qualquer coisa, é ele que está aqui muitas vezes segurando a barra. Não é fácil, mas a gente consegue, porque tem que sim ter muita paciência e ter empatia e amor pela pessoa que está passando por isso. Então, ele vai passar algumas informações de como ele lida com isso, porque quando eu tenho meus ataques de ansiedade, eu não sei o que está acontecendo muito bem na minha volta, mas ele pode explicar como ele faz para me ajudar e assim auxiliar outras pessoas que têm parentes com ansiedade. Esse é um assunto bem delicado, né? Muitas pessoas, como eu, não tinha muito apoio, e é uma coisa difícil também da gente se abrir, né, para as pessoas. É um paradigma que a gente tenta esconder às vezes, eu acho. Eu tive ansiedade há muitos anos atrás, chegou a um ponto de eu entrar num quarto escuro, fechado, e não querer abrir a porta mais para ninguém, conversar com ninguém, mas aos poucos eu fui me ajudando e me compreendendo. A minha ansiedade, eu ainda tenho hoje um pouco ainda, que eu consigo aos poucos ter uma vida normal, vamos dizer assim, e com o apoio da Scarlett é muito importante, porque ela me entende, ela me compreende, também ela ter esse problema, né? Só o problema dela é um pouco mais agravante, que ela já entrou em várias crises de pânico. Eu pude estar presente algumas vezes que isso aconteceu, porque nós estávamos em casa. Um pouco antes da pandemia, já presenciei um caso com ela. Eu estava do lado dela quando ela teve a primeira crise e o ataque de pânico, que foi aonde se chegou a um certo ponto que ela fica deslocada, ela entra naquele mundo dela, ela não consegue ver nada, ela não vê ninguém, ela só chora, grita, se debate. Eu abracei ela, comecei a conversar com ela, tentar trazer ela novamente para o presente momento que nós estávamos. Impossível, eu tentei assim segurar a barra como deu. Eu não sou especialista, mas a pessoa que está do teu lado, ela conta com a sua ajuda. Então isso que é o importante e é o que a gente vai trazer aqui agora. Nós tivemos também depois um outro caso, que daí nós já estávamos dentro da pandemia, e aí já agravou um pouco mais aquela situação. Estava sempre finais de semana saindo, vendo amigos, tentando desopilar
do dia a dia, que é o nosso trabalho, os problemas pessoais, as coisas de casa. E nós chegamos um dia em casa e infelizmente a gente perdeu um entezinho querido nosso, que era como uma filha para nós, que foi uma das gatinhas, a mais antiga que a Scarlett tinha. E nesse dia ela entrou numa crise de pânico, assim, que ela parecia que estava tendo epilepsia. Ela se deitou no chão, ela não sabia o que estava fazendo, ela só olhava para o lado, ela tremia, e eu segurei ela de uma forma que ela não se machucasse, que ela não se debatesse, não fosse bater em algum móvel, alguma coisa, para que ela não tivesse nenhum tipo de problema, né, machucados, alguma fratura, alguma outra coisa exposta, assim. E no momento que eu abracei ela começou não me agrediu, mas ela tinha uma força tamanha que ela me apertava e em alguns momentos ela chegou a me arranhar, mas isso no decorrer do problema que estava meio agravado naquele momento. E eu comecei a conversar com ela, comecei não alterar a voz, a gente conversa, tenta falar baixinho, para a pessoa tentar voltar, a pessoa te reconhecer que ela está ali e ela tem uma pessoa do lado que está ajudando ela, uma pessoa que está tentando com palavras e o gesto de segurança para que ela vá retornando a si. E isso é uma coisa muito importante. Vocês que não têm assim muito conhecimento sobre o problema, procurem na internet, procurem especialistas, procurem amigos, que isso daí vai ajudar muito quem precisa. Como no meu caso eu precisei, hoje eu tenho o apoio dela, e no caso dela, ela tem o meu apoio. A gente sabe o que um e o outro sente, passa nesses momentos. Como eu disse, né, o meu problema não foi um agravante, o dela já entra já num estado de pânico, que ela começa já a perder o sentido dela, ela só treme, chora, e como se ela estivesse sozinha num lugar escuro. Essa é a primeira percepção que a gente tem, assim, de ver aquela cena. Ela simplesmente cai e ali ela fica, como se ela tivesse voltado na infância dela, não sei como dizer, ou o formato de um feto, vamos dizer assim, porque ela se abaixa e se encolhe de uma forma que eu acho que ela está procurando a própria segurança dela. E só que ela não sabe onde ela está, ou o que ela está falando, o que ela está sofrendo naquele momento ali, porque parece que fica tudo escuro na cabeça dela. E aos poucos a gente vai tentando retornar com conversa, com um movimento de carinho. Você tem que estar mais tranquilo do que a pessoa que está ali em si nessa forma. A pessoa tem que estar pronta para apoiar a outra, porque isso é o importante. Não tire chacota de uma pessoa que está tendo ataques de pânico. A ansiedade é uma coisa muito grave, ela começa pequenininha e ela vai agregando degraus até chegar a um certo extremo em que a pessoa pode até, às vezes, sair correndo, vamos dar um exemplo, de trânsito afora e atravessar a rua sem, ela tá ansiosa, ela tá naquele momento, ela não tá vendo nada, ela só vê aquela escuridão e do nada pode acontecer uma coisa mais grave daí nesse caso aí, que como ela já me relatou também, ela teve um ataque uma vez na rua e ela não via nada, ela simplesmente saiu andando e até que teve um momento que ela começou a voltar a si. Eu sei que às vezes eu não consigo estar sempre presente nesses momentos, mas em todos os casos a gente tenta conversar um com o outro, ela me liga, eu respondo, a gente chama no WhatsApp, nos vídeos chamadas, para a gente poder conversar e a gente começar
a entrar naquele momento, o que está acontecendo, tu tem que ter algumas médias de palavras, assim, tu não pode ser debochado, tu tem que entender o que a pessoa está passando para que você consiga reverter essa situação e ela volte novamente a se centrar e a voltar a si e ver o que está acontecendo para depois ela realmente daí procurar um profissional, uma ajuda daí, deixar menos agravante nossos problemas, tanto pessoais como de trabalho, para que isso não venha nos ocasionar alguma coisa mais grave futuramente. Bom, no caso, assim, é muito importante que eu vou até pontuar algumas questões. Mesmo que a pessoa fique tão perdida ao ponto de, eu não sei o que fazer com essa pessoa que está passando por essa ansiedade, e de repente até é um susto, porque que nem ele falou, né, quando eu perdi a minha gata, realmente essas informações não poderia passar para vocês, porque a minha óptica era outra, né? Então para ele podia ser muito assustador, realmente acredito que foi. E para as pessoas que às vezes não sabem o que fazer, pelo menos eu vou dar alguns toques para não piorar, né? Como ele falou, né, e eu saliento, não deboche da pessoa ou não demonstre qualquer coisa que a pessoa interprete como debochar. Uma das coisas que já me aconteceu, né, que ficou muito evidente da questão do deboche, é porque me filmaram com esse problema, né, para mostrar para terceiros, né, o que aquela pessoa que estava comigo naquele momento, uns anos atrás, enfim, estava passando com uma pessoa como eu, como se a vítima fosse aquela pessoa que convivia comigo. Isso é complicado porque eu sei que quem tem problemas de ansiedade não é exatamente a coisa mais fácil para lidar. E quem está tentando apoiar sabe que não é uma coisa tão tranquila de se lidar. Só que colocar o ansioso na posição de algoz, na posição de que ele é um problemático, ele é um louco, não vai ajudar. Né, palavras, vai se tratar, vai tomar remédio, isso ali, né, tudo bem, a pessoa precisa de um tratamento e precisa de tomar remédio. Porém, quando você coloca nessa forma, nesse formato, a pessoa quando procura o tratamento e ela tá tomando remédio, ela se coloca na posição, não, mas eu tô louca. Por isso que tem muita gente que tem até um certo preconceito com o psiquiatra, embora isso esteja mudando bastante, por causa disso, porque o psiquiatra lidava com louco, vamos botar assim, só que a gente sabe que ele lida com vários transtornos, né? Só que a pessoa fica com tanto receio por ter recebido essas palavras, vai se tratar, vai tomar um remédio, vai procurar um psiquiatra, que quando ela faz, parece que ela tá louca. E aí isso não ajuda. E muitas vezes, né, nesse caso, a pessoa ansiosa, ela tem vergonha de falar isso para outras pessoas, por ela ser taxada de louca, ser taxada de uma pessoa que não tem o que fazer. A pessoa olha para ti e diz assim, mas vai procurar uma coisa para fazer, isso daí é falta do que fazer. E às vezes não. Tem alguns casos que a pessoa tem vergonha realmente de se expor. Eu sou uma pessoa que sou muito tímida e está sendo bem difícil assim, eu estar realmente me expondo, mas eu sei que isso daqui vai ser para ajudar não só a mim e a minha esposa, como também muitas pessoas que vão nos assistir e vão entender. Então, não tenha vergonha. Se você não entende, procure na internet ou procure especialistas que vão lhe trazer mais conhecimento sobre o assunto. A pessoa que tem essa ansiedade, ela, naquele momento do ataque, naquele instante, ela sente que ela está passando sozinha por aqui, né? Ele me dá um apoio, só que quando ele começa a me dar o apoio, eu ainda tô dentro daquele meu universo que tá acontecendo, e muitas vezes eu falei, eu tô sozinha, eu sou sozinha, e ele falou, não, mas eu estou aqui, de maneira carinhosa, e aí aquilo ali que eu tava sentindo foi passando, e aquela névoa, vamos dizer assim, ela foi se dissipando e eu consegui realmente voltar a mim e saber que eu não estava sozinha. Sabe aquela frase que a gente, assim, só pode acontecer comigo? Muita gente fala isso de uma maneira até engraçada, né, que acontecem umas coisas muito inusitadas. Porém, naquele momento isso é até pesado, porque parece que só está acontecendo com a gente. Naquele momento parece. Depois a gente vai ver que
outras pessoas passaram por aquilo ali, que você não é o único, mas naquela hora é difícil. Também teve uma situação que aconteceu comigo há muito tempo atrás, né? Eu andava com o celular no bolso, hoje eu já não ando mais, né, com o celular no bolso, mas naquela época eu ainda fazia isso, e levaram meu celular. E eu entrei num pânico desgraçado, porque eu nem tinha terminado de pagar. Aí um amigo que estava comigo naquela época, né, contou a história que o primeiro celular que ele comprou, ele tinha pagado acho que só 2 parcelas, ele deixou acho que na carteira da escola, ou enfim, e aí levaram, né? E ele conseguiu pagando um celular que não era dele e ele não podia comprar um segundo naquele momento. Ou seja, ele pagou uma coisa que não ficou, só depois que ele terminou de pagar que ele pôde realmente ter um celular novo. Então, quando eu escutei isso, eu entendi que aquela dor que eu estava sentindo, ele também passou. E não é que quem tem ansiedade quer que todo mundo sofra junto, não. Mas porque parece que a gente está sozinho, e quando alguém fala, não, peraí, mas eu passei por algo parecido, dá um conforto, é um acolhimento. Eu falo assim, que nem aqueles AA da vida, assim, né, que a gente fala sobre si e escuta terceiros falando. E é isso que esse vídeo também se trata. Porque de repente alguém deve estar sofrendo com alguma coisa que pensa que é só dela. E na verdade não, isso é um problema que está acarretando para muitas pessoas, né? Cada vez maior, né, o número de pessoas com ansiedade. Também o agravante da questão da pandemia, do isolamento, né? Mas antes disso, já esse transtorno já estava vindo em uma crescente muito grande, né? Mas com o carinho que os familiares podem ter, não diminuindo a dor, não importa se a pessoa teve um ataque de ansiedade por uma coisa que para quem está do lado de fora parece pequeno. A pessoa teve um problema por causa de uma folha que caiu no chão. Na cabeça do ansioso não é a folha que caiu no chão, é um negócio muito complexo, uma coisa muito maior. E depois vai voltar assim, então nunca diminua aquela dor. Tenta acolher, mostrar que tu tá ali, ser paciente, ser parceiro. Depois que a pessoa voltou assim, tu até pode conversar com ela, olha, os problemas a gente pode resolver assim, assim. Esse problema que tu teve, eu já passei, eu resolvi desta forma. Aí tu vai conseguir fazer a pessoa abrir a cabeça para possibilidades de resolver o problema. Porque o ansioso ele pensa que a consequência já está ali, que o problema já está ali e que o mundo está caindo naquele instante e ele não está conseguindo segurar, porque ele está numa defesa e num ataque ao mesmo tempo, numa constância. Então aconteceu uma coisinha assim, ele já vai achar que o mundo vai cair. Então é importante que você também conte a sua história. Não, eu passei por isso, resolvi dessa forma e posso te ajudar. Às vezes ajudar é um conselho, às vezes o ajudar é conversar. Às vezes o ajudar é só deixar a pessoa desabafar. Isso é de graça. Tem que ter paciência, mas é de graça, né? Que é o apoio da família, né? Porque o psiquiatra vai fazer o que ele tem que fazer, o psicólogo vai fazer o que ele vai fazer, os remédios vão ter a sua função, mas o apoio da família é fundamental, porque assim a pessoa vai se sentir bem, vai se sentir acolhida e vai saber que ela não está isolada no mundo, né? Não vai se sentir louca, não vai se sentir mal por ter esse problema, e às vezes não saber como lidar. E esse não saber como lidar, às vezes dá mais pânico ainda. Meu Deus, como é que eu não sei lidar com meus problemas? As pessoas têm mais problemas do que eu. E aí isso é um agravante, vai aumentando. E na cabeça da pessoa que é ansiosa, dá um boom, e aí ela perde o eixo, né? E às vezes pode ser por uma coisa pequena, ou pode ser por uma coisa grande, né? Mas a questão é ter paciência, não importa com o que, se é o pequeno ou se é o grande. O estou aqui, você tem que mostrar para a pessoa que não é que tu está aqui do lado dela fisicamente. O estou aqui, você tem que demonstrar para ela que você está entendendo ela e que você vai caminhar com ela até você conseguir achar uma resposta e uma resolução para aquele problema. É você estar junto com a pessoa, é você demonstrar carinho, você demonstrar que se importa com ela. Não, eu estou aqui do teu lado. Isso daí qualquer um pode estar. O estou aqui é tentar entender, é o tentar ajudar e não fazer com que agrave mais. Então, é fundamental que a pessoa que está ajudando ou tentando ajudar, né, lembre a pessoa de que ela é capaz de resolver os próprios problemas. Naquele momento ela não acha que é capaz. Quando ela voltar assim, tu conversa, olha, tu já passou por tanto problema, coisas até piores e você conseguiu sair dessa. Você é uma pessoa que tem perspicácia, você é uma pessoa que tem inteligência, você é uma pessoa capacitada. Tem que lembrar essas coisas, porque a pessoa vai voltando assim e vê que sim, ela é
capaz de resolver os próprios problemas. Naquele momento parecia que não, mas ela tem a resposta dentro dela. E se não tiver a resposta dentro dela, porque é alguma coisa inusitada que aconteceu, aquela pessoa que está apoiando, se caso ela passou, é interessante contar um relato, falar, olha, eu passei por isso, posso te ajudar, tá? Então, às vezes, é uma coisa bem simples, né? Que pode fazer toda a diferença para quem tem ansiedade. Não julgue a pessoa que tem esse problema, tá? E uma outra coisa que tem gente que fala que é preguiça, às vezes, de fazer as coisas. Ah, tem ansiedade para fazer isso, ou para trabalhar, ou para não sei o quê. E eu, muitas vezes, não tenho muita vontade nem de levantar da cama. Eu tenho que levantar, porque eu tenho que trabalhar, fazer minhas coisas. Eu sou uma pessoa que estou na ativa do trabalho. Tem gente que pediu demissão, porque a ansiedade foi tamanha, não conseguiu lidar e pediu a demissão. Porém, eu continuo na ativa. Eu sou um exemplo de pessoa que continua trabalhando, né? Porque não são todas as pessoas que pediram demissão, ou até que foram afastadas, enfim. Então, eu tenho que lidar todos os dias com o meu problema. E o Clécio me ajuda muito. Eu acho que sem ele talvez ia ser muito pior. E eu acho que a última coisa que eu posso falar, de certa forma até repetitiva, mas é tenha paciência, empatia e amor pela pessoa que passa por isso. Que isso vai fazer toda a diferença para ela. Com certeza. Mas compartilhem, deixem suas mensagens aí e vamos ajudar as pessoas que precisam. Se você sofre de ansiedade, comente. E se você quer ajudar alguém também, é importante os comentários, porque é uma troca de ideias e essa troca é fundamental para auxiliar, na verdade, no tratamento das pessoas que sofrem com isso. Muito obrigada, então, por assistir o vídeo até aqui. Valeu. Curtam aí e compartilhem. Aí, galera, acesse o nosso Facebook, Scarlett Kunhavinski e Clécio Carpes. E nos sigam no Instagram, Scarlett Kunhavinski e Clécio Carpes. E também na nossa página do Casal Nórdico, Yggdrasil by Frost. Curta e deixe seu post. Oi pessoal, eu sou Scarlett Kunhavinski, esse é meu marido, o Clécio Carpes. Olá pessoal. Ah, me interrompeu legal.